aqui, boa noite a quem está nos acompanhando na internet. Nós vamos abrir a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao 40. Mateus 22, do 34 ao 40. E nós vamos pedir a Deus que nos abençoe com a palavra dele, que nos fale ao coração nesta ocasião. Ó bendito Deus, nós rendemos graças ao Senhor pela tua palavra, que é viva e eficaz. Que o Senhor, Deus, nos ilumine com o teu Santo Espírito. Somos pecadores e necessitamos da graça do Senhor, a graça transformadora, de maneira, Senhor Deus, que é o que nós te pedimos nessa hora, que o Senhor nos transforme, nos molde, conforme a tua palavra, segundo a imagem de Cristo, para o louvor da tua glória. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão aqui e aqueles que estão acompanhando pela internet, de maneira que todos nós sejamos edificados para a glória do teu nome. É o que te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34, nos diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Amém. Deus aplique sua palavra ao nosso coração. Bem, eu quero começar aqui o nosso tempo juntos, essa reflexão, pensando um pouco, levantando aqui, na verdade, algumas questões, algumas perguntas. Então, a primeira, por que nós fazemos o que fazemos nas mais diversas situações da nossa vida? Por que nós agimos de uma maneira e não de outra? Por que nós reagimos àquilo que nos acontece de determinada forma e não de outra? E também, por que nós deixamos de fazer aquilo que nós sabemos que é certo, mas simplesmente nós deixamos de fazer? Por quê? Eu quero sugerir, nessa ocasião, que muitas vezes nós fazemos as coisas pelas motivações erradas. Às vezes até fazemos coisas certas, mas muitas vezes nós fazemos pelas motivações erradas. E outras vezes deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer porque nos faltam as motivações corretas. Então a questão é: o que deveria ou o que deve nos motivar em todas as nossas ações, em tudo que nós fazemos? Essa reunião, por exemplo, o fazer ali o churrasquinho, o filmar, o ler a palavra e trazer a palavra. O que deve de fato nos motivar a isso? O que deve estar por trás de cada uma das nossas ações? Eu acredito que esse texto aqui, ele nos traz aqui a resposta bíblica, a resposta que nos vem dos lábios do Senhor Jesus Cristo a respeito dessas motivações. E é muito importante que nós atentemos para isso. Não basta fazer as coisas certas, é importante que nós façamos pelas motivações corretas também. E é o que nós temos aqui. O Senhor Jesus Cristo, ele estava ali, ele já havia feito calar aqui, como nos diz o texto, os saduceus. Então existiam ali alguns grupos que estavam sempre experimentando o Senhor Jesus Cristo, ou querendo colocá-lo contra a parede, como aqui os fariseus, os saduceus, que eram facções da religião judaica. E ele já tinha feito calar os saduceus, e agora os fariseus se aproximam, e um mestre da lei, dentre os fariseus, faz uma pergunta para o Senhor Jesus Cristo: qual é o grande mandamento na lei? Ou seja, na lei de Deus, no texto do Velho Testamento, qual é o grande mandamento? E aí talvez alguém poderia esperar que Jesus dissesse que devia fazer alguma coisa, fazer determinada coisa, não fazer isso, não fazer aquilo. Mas a resposta do Senhor Jesus Cristo, ela é magnífica, ela é maravilhosa. Por quê? Porque a resposta dele simplesmente cobre todas as coisas. Nada fica de fora aqui dessa resposta. Porque ele diz assim, que o primeiro e grande mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aqui ele está fazendo uma citação do Velho Testamento. Ele está pegando Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e ele está citando esse texto do Velho Testamento, mostrando que o maior, o grande mandamento da lei, de
tudo aquilo que Deus havia revelado no Velho Testamento, o maior mandamento era este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso aqui já nos mostra de maneira muito clara que a verdadeira religião, a religião que agrada a Deus, a religião pura para com Deus, não é simplesmente de coisas externas, de fazer algo, de não fazer algo, mas é algo que começa no interior do coração, de um coração transformado. É amar verdadeiramente a Deus. E esse amor então se manifesta através das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa obediência a Deus, da nossa confiança a Ele e, enfim, através da obediência à palavra do Senhor. Então esse é o grande mandamento, o grande mandamento. E é muito importante que a gente perceba que, na verdade, quando nós vamos perceber que Deus, quando Ele nos criou exatamente para isso, para que nós o amássemos com todo o nosso ser, com a inteireza do nosso ser. Porque esse Deus, Ele é um Deus de amor. Na verdade, a Bíblia diz assim, que Deus é amor. A Bíblia não diz que Ele, a Bíblia não diz simplesmente que Ele tem amor, que Deus tem, mas que Ele é amor. E quando Ele nos cria segundo a sua imagem e semelhança. E uma das coisas que isso significa é que, assim como Deus é amor, nós temos a capacidade de amar. Ele nos criou assim exatamente para que nós o amássemos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, ou seja, com todas as nossas faculdades. Então é isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando. Não é simplesmente mandamentos externos, mas amando a Deus, nós vamos obedecer. E é assim que a palavra de Deus não vai se tornar pesada. Porque muitas pessoas dizem assim, rapaz, esse negócio de ser crente é tão pesado, esse negócio de obedecer, não faça isso, não faça aquilo, é tão pesado. Por que as pessoas dizem isso? Por uma razão, porque elas não amam a Deus. Porque quando nós amamos, o apóstolo João vai dizer no capítulo 5, que os mandamentos de Deus não são penosos. Por isso o salmista vai dizer, como eu amo a tua lei. Como eu amo os teus mandamentos, como eu amo as tuas ordens. Por quê? Porque ele ama aquele que deu as ordens. Então se torna algo fácil, algo maravilhoso, algo prazeroso. E na verdade uma pessoa assim, ela vai se entristecer quando ela desobedecer os mandamentos. Porque o que ela quer, lá no fundo do seu coração, é obedecer a Deus. Como disse um grande pregador do passado, o desejo do Filho de Deus é que ele não mais pecasse. Um verdadeiro Filho de Deus, que ama a Deus, o grande desejo dele é que ele não mais pecasse. É por isso que ele espera pela glória. Ele anseia pela vinda de Cristo, quando o Senhor nos libertará exatamente desses resquícios do pecado. E não mais haverá pecado em nós. E nós obedeceremos a Deus de forma perfeita. Porque essa é a vontade daqueles que amam a Deus. Viver sempre em obediência a Deus. E é isso que deve nos motivar. Mas o Senhor Jesus não para aí. Ele vai dizer assim, o segundo mandamento semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui ele está trazendo Levítico capítulo 19, verso 18. Trazendo aqui para aquelas pessoas. E é interessante que ele está falando com pessoas, intérpretes da lei, pessoas que conheciam a lei, e ele está exatamente pegando a lei e trazendo para eles, dizendo, aqui estão os mandamentos. Os mais importantes. O primeiro, amarás a Deus com todo o seu ser. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ti mesmo. E aqui, veja, é importante perceber por que amar a Deus é o mais importante, é o maior. Porque daí é que procedem todas as coisas. Se eu amo a Deus, eu vou amar aqueles que foram criados à imagem de Deus. Se eu amo a Deus, eu vou amar os filhos de Deus. Se eu amo a Deus, eu vou amar a criação de Deus. Então, por isso o primeiro mandamento é o mais importante. Mas o segundo, como ele diz aqui, é semelhante ao primeiro. Por quê? Porque também está na base do amor. E aí, quando o Senhor Jesus Cristo está mostrando, está trazendo esse mandamento, ele está mostrando o seguinte, que todos os meus deveres, todos os meus relacionamentos, a única maneira de eu me relacionar com as pessoas e de agir para com as pessoas de maneira correta é se eu tiver esse amor, o amor para com o meu próximo, amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí a Bíblia vai nos trazer vários exemplos disso, de como isso significa. Por exemplo, certa vez alguém perguntou, mas quem é meu próximo? E aí Jesus contou uma história. Aquela história que ficou conhecida como a do bom samaritano. Então, ia passando um homem judeu, ia descendo numa determinada estrada, e alguns bandidos pegaram e espancaram e deixaram ele ali semi-morto, desmaiado. E aí passou um religioso, um sacerdote, depois passou um levita também que trabalhava no templo. Nenhum deles deu assistência àquele homem que estava ali desmaiado. E aí vinha um samaritano.
E o que é curioso é que os samaritanos, eles não se davam com judeus, e judeus muito menos com os samaritanos. Então havia ali uma rixa, havia ali uma inimizade histórica entre esses dois povos, judeus e samaritanos. Mas esse samaritano, ao ver o judeu, ele não foi lá e acabou de matar. Pelo contrário, ele deu os primeiros socorros. Ele colocou esse homem sobre o seu animal, levou para uma hospedaria, pagou e disse para o homem, cuida dele. Quando voltar, se esse dinheiro não der, eu termino de pagar. E o interessante é que ele não conhecia aquele homem. Mas ele agiu dessa maneira. Isso é amar o próximo. É amar o próximo. E aí Jesus vai mostrar que aquilo que nós queremos que os homens nos façam, nós devemos fazer a eles também. Então isso é amor. É muito mais do que sentimento. É a questão aqui, veja, de ação, de você agir em benefício do outro. Então é amar o próximo. E com esses 2 mandamentos, Jesus resume aqueles 10 mandamentos que resumem toda a lei de Deus. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura nem semelhança alguma do que é em cima do céu e na terra. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ou seja, quem nós devemos adorar, quem nós devemos reconhecer como Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Nós não devemos adorá-lo conforme as nossas imaginações, segundo as nossas criações, mas conforme Ele determina na sua palavra. Nós devemos ter reverência pelo seu nome, por tudo aquilo através do qual Ele se revela, e nós devemos separar um dia para adorá-lo. Então, esses 4 mandamentos, eles cobrem o nosso relacionamento com Deus. Jesus resume tudo isso com a palavra que amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus pelo teu coração. Ele resume os primeiros 4. No segundo mandamento aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele resume os demais mandamentos. Não, honra teu pai e tua mãe. Então, isso começa no meu lar. Eu amando meus pais, minha mãe e meu pai e minha mãe, obedecendo-os conforme a palavra de Deus requer de mim. Aí o sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O próximo, não dirás falso testemunho. E o último, não cobiçarás. Então, cobre todos os mandamentos aqui. Jesus está mostrando que todos os mandamentos, eles podem ser resumidos numa única palavra: amor. Porque esse Deus dos mandamentos, Ele é um Deus que é amor, infinitamente amor. E é assim que nós devemos viver. É isso que deve nos motivar. E é muito interessante porque o versículo 40 diz assim, destes 2 mandamentos, ou seja, amar a Deus e amar o próximo, dependem toda a lei e os profetas. Essa expressão lei e profetas, você vai ver aqui, especialmente nos evangelhos. E essa expressão, ela resume todo o Velho Testamento, toda a revelação do Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Então, é a expressão que é usada para se referir ao Velho Testamento. E o que ele está dizendo aqui, destes 2 mandamentos, dependem todo o Velho Testamento. Toda a verdadeira religião, toda a obediência à palavra de Deus depende desses 2 mandamentos. Portanto, é isso que deve nos motivar em todas as coisas. É muito importante que nós pensemos isso, que tudo isso deve nos motivar. Nós devemos estar aqui, realizando essa reunião por amor a Deus e por amor ao próximo. Por amor aos nossos irmãos em Cristo. Então veja, é isso que deve nos motivar. Assim em todas as coisas. Em todas as coisas. Você vai vender um objeto, vai vender essa moto. Vai vender essa moto aqui. Então, o que deve me motivar na venda dessa moto é amor a Deus e amor ao próximo. O que significa? Que eu não posso, por exemplo, querer levar vantagens. Eu vou passar uma moto que está com o motor quase batido e passar por um preço muito acima do que realmente ela vale. Isso não é amor a Deus e amor ao próximo. Pelo contrário, isso é um egoísmo, uma desonestidade. É totalmente contrário a isso. Se eu amo a Deus e se eu amo o meu próximo, eu vou vender a moto por um preço justo. Então isso é em todas as coisas. Você pode pensar em tudo que devia nos motivar. Amor a Deus e amor ao próximo. Deus nos criou assim, dessa maneira, para que fosse assim, mas aconteceu uma tragédia. Se você ler capítulos 1 e 2 de Gênesis, você vai ver que o homem estava cumprindo esse papel, porque Deus o criou assim. Então o homem está amando a Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus, amando a sua esposa, ele está em perfeita harmonia. Tudo que ele faz, ele é motivado por amor a Deus e por amor ao próximo. Naquele momento o próximo era sua esposa. Mas no capítulo 3, eles mudaram esse amor para outro foco. Porque quando a serpente tentou o primeiro casal,
E então Deus havia dito para eles que eles podiam comer de todas as árvores, de todos os frutos, menos aquele, o conhecimento a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se eles comessem, eles iriam morrer. Mas a serpente, Satanás, disse para eles que se eles comessem, eles não iriam morrer. E nesse momento, eles mudam o foco. Eles deixam de amar a Deus. E eles passam a amar a si mesmos. Eles preferem dar ouvidos à mentira de Satanás do que a palavra infalível e fiel de Deus. Nesse momento, então, acontece a grande tragédia da história humana. O homem cai no pecado e é afastado de Deus. E isso fica muito bem ilustrado em Gênesis 3, quando Deus expulsa o homem do jardim e coloca um anjo com uma espada incendiada para que o caminho fosse fechado, e agora o homem não tem mais acesso ao jardim. Não tem acesso mais à árvore da vida, e portanto ele está separado de Deus e da vida eterna. Mas esse mesmo Deus, em virtude da sua graça, como é um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus maravilhoso, o que é que ele faz? Ele mesmo providencia um outro caminho, o seu Filho Jesus Cristo. E quando Jesus vem, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, agora por Cristo nós podemos voltar ao Pai. Nós podemos ir direto ao Pai. E agora nós, em Cristo e somente nele, nós podemos amá-lo verdadeiramente. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E somente nele nós podemos de fato amar o próximo como a nós mesmos. Sem Jesus Cristo é impossível. O homem sem Jesus, ele está morto em seus delitos e pecados, como a palavra de Deus diz. Ele é escravo do pecado, ele é escravo de Satanás, e ele não tem como amar o próximo como a si mesmo. E ele não tem de forma nenhuma como amar a Deus. Na verdade, ele odeia a Deus. E muitas vezes ele nem sabe disso. Às vezes ele é até religioso, mas no fundo ele odeia a Deus. Por quê? Porque ele não vive para a glória de Deus. Ele não é motivado pelo amor a Deus. A única maneira é se nós nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso, se você ainda não é um crente em Cristo, creia no Senhor Jesus Cristo. Porque sem isso, você pode até fazer coisas certas, mas sempre o fará pelas motivações erradas. Somente o Senhor Jesus Cristo nos capacita, faz de nós novas criaturas, para que nós de fato possamos, como deveria ser no princípio, ou como era no princípio, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então que Deus nos ajude nisso, nesse processo, de maneira que possamos ser motivados por isso aqui: amor a Deus e amor ao próximo. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó bendito Deus, eu rendo graças ao Senhor pela Tua palavra. Ajuda-nos a vivermos de acordo, Senhor Deus, com esse texto, que é um texto tão maravilhoso, que nos ensina aquilo que deve motivar o nosso coração. Que o Senhor nos ajude para que possamos glorificar e engrandecer o Teu nome. Ó Deus, te imploro por esse empreendimento, esse clube, ó Deus, de motociclistas cristãos, que o Senhor, Deus, queira abençoar no sentido de que venha prosperar, que, ó Deus, aqueles que fazem parte, que já são membros efetivos desse grupo, possam se envolver intensamente, possam se colocar nas tuas mãos para que sejam instrumentos a fim de que muitos outros sejam alcançados, sejam libertados da escravidão, venham se tornar novas criaturas e assim, Senhor Deus, venham amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e venham amar o próximo como a si mesmos, e assim o Teu nome seja glorificado e engrandecido através, Senhor Deus, desse empreendimento, desse ministério. Abençoa aqueles que estão à frente, ó Deus, dando-lhes sabedoria, entendimento, paciência, perseverança, e para que possam realizar o trabalho do Senhor, a fim de que o Senhor mesmo seja glorificado. E não permita, ó Deus, que esse grupo perca o foco, que esse grupo se desvie do propósito, que é glorificar a Deus, que é alcançar pessoas para a glória do Teu nome, e alcançar pessoas enquanto usufruem desse hobby, ou desse gosto que eles têm pelo motociclismo. Que o Senhor esteja abençoando, guardando e protegendo. É o que nós te imploramos no nome de Jesus. Amém. Amém.